Nosso convidado é jornalista, cobriu os maiores casos policiais do Brasil e ele vem falar da escola base, uma das histórias mais marcantes da imprensa. Polêmica, entrevista com o casal Nardoni que ele fez e também vamos falar do futuro da profissão nas redes sociais. Vai lá, Diguinho. Valmir Salaro! Você tá bem? Como é que vai? Tudo em ordem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Obrigado pelo convite. Vim invadir a praia de vocês um pouquinho aqui. Pode invadir a praia aqui à vontade, viu? Aliás, qual a última vez que você foi pra praia? Fui no final de semana com os meus netos. Ah, que beleza. É legal ter neto, é? É bom, é ótimo. Melhor que ser pai. É melhor que ser pai, é? E filho é melhor, e neto é melhor que filho. Mas não dá pra ter um se não tiver o outro? É verdade, é. Mas Vai comer? eu tenho 2 netos, um casalzinho, e é uma beleza. Que legal. Curte bastante. É legal o Roger, que tem filho e neto ao mesmo tempo, né? Isso é bacana. Ia dar essa sugestão, é. Isso. Valmir, você ficou 31 anos na Globo. Certo. Tem ideia quantas matérias jornalísticas você produziu na Globo? Olha, Danilo, primeiro, obrigado pelo convite. É um Ah, prazer, que é uma isso, honra cara. estar aqui com vocês. Obrigado. Pessoal. Eu fiquei 31 anos na Globo, 20 no Fantástico, num levantamento que o próprio arquivo, o acervo da Globo fez. Eu fiz junto com os colegas, que televisão a gente sabe, não se faz sozinho, faz com a equipe, né? Fiz mais de 3.000 matérias. Ô, louco. Mas eu já tinha 20 anos de carreira antes de ir para a Globo. Você cobria muito casos policiais, mas você se considera um repórter policial ou político? Então, eu sou um repórter de boletim de ocorrência. É que o repórter de polícia, ele sempre é muito mal visto nas redações. Agora mudou um pouco. Por quê? Porque, primeiro, era um repórter sem um conhecimento de uma língua, muitas vezes escrevia mal, e o contato que ele tinha era só com policiais. Mas muita gente entrou pelas redações, aqui em qualquer outra TV, rádio, jornal, pela reportagem policial, que era mais fácil você começar e daí você ir para um outro setor mais nobre. Economia, política, esporte. Você gostava de fazer o boletim? Olha, é o que eu policial? aprendi a fazer, né? E como eu aprendi a fazer, minha cara, meu rosto e minha voz é do crime, aí eu fui sendo convidado para trabalhar em outros lugares. Eu comecei a fazer polícia no Diário do Grande ABC, na década de 80, final da década de 80. Santo André, eu sou de lá, pô. Cobri vários casos ali. O primeiro crime que eu vi foi naquela região. Nunca tinha visto uma pessoa assassinada na minha vida. Quer dizer, aquilo me marcou bastante. Você viu ela no chão? Eu via no chão em Diadema, na periferia de Diadema. Uma faca no peito. Parecia que até hoje eu tenho essa imagem. Eu tenho flashes e imagens de praticamente a maioria dos crimes que eu cobri. Dos crimes que você cobriu, qual mais te assombrou? O primeiro foi esse? Acho que todos, porque primeiro que o repórter de polícia não é um profissional preparado para lidar com o crime. O policial é o médico legista, o perito, mas o repórter não. Ele entra na redação para fazer polícia, que é o primeiro caminho. Mas logo depois, obviamente, ele não vai querer cobrir polícia. Porque é você lidar com a tragédia, com a emoção, com o lado negativo, Chegava triste a da ter vida. pesadelo com coisas que você Sim. via? O primeiro crime que eu vi, que foi em Diadema, que eu contei, com a moça, era um homem. Uma faca no peito, assim, uma rua de terra, começando a escurecer. Eu era solteiro na época, eu acordava gritando. Minha mãe disse que eu acordava gritando. Você era jovem, quantos anos você tinha? Eu tinha 20 e poucos anos, 22, 23 anos. Né? Coisa. E por que o repórter de boletim era mal visto na redação? Sempre foi. Porque, Você ficava amigo do policial? Os policiais gostavam ou não gostavam de você? Então, é uma linha que você vive entre a realidade da redação, né, que tem uma tendência, tem uma ideologia, e outra, você vai cobrir a área de polícia e o policial pensa de uma outra forma. Primeiro que ele não quer te dar informação, né, porque pode atrapalhar na investigação que ele está fazendo. Segundo, ele vê você como alguém que não é de confiança dele. E o papel do repórter é ficar naquele meio, é tentar descobrir as coisas, conversando com vítimas, Você já teve com testemunhas. problema sério com o policial? Já tive. Uma época que a gente fez para a TV Globo denúncia de policiais militares. Era um grupo de policiais militares em Guarulhos que eles sequestravam e matavam jovens, moleques que roubavam,
praticavam pequenos furtos na periferia e, a mando de comerciantes, esses policiais iam, sequestravam e matavam os menores. A gente fez a denúncia e mostrou, inclusive, o rosto de alguns policiais. Em uma entrevista com um policial que confessava para a gente, ele deu uma entrevista, inclusive, de farda, contando como era o procedimento deles. Eu fui ameaçado, recebia música fúnebre no meu telefone, na época não tinha nem celular. Chegou a pensar que ia morrer? Mas eu também nunca ninguém me obrigou a fazer polícia. É porque é uma área que eu sabia fazer, tinha um contato, não tive oportunidade para ir para uma outra área e fui continuando. E aí fui conseguindo outros empregos que deu para manter minha família. Mas é um risco muito grande você lidar com o crime, porque você não está nem do lado do criminoso, nem do lado do policial, muitas vezes. Quem te dava mais medo? Olha, confesso que os dois, porque você denunciar policiais envolvidos com corrupção, com violência, eles são, às vezes, muito mais perigosos que os próprios bandidos. Como é que você conseguiu fazer um policial, na época, confessar um crime para você? Então, foi uma conversa que eu tive junto com o Robson Serantola, que faz parte aqui do departamento de jornalismo do SBT, um repórter investigativo, ele pouco aparece no ar, ele quase não aparece, e a gente conversando e levantando dados, chegamos nesse policial, ele falou, olha, eu falo com você desde que não seja identificado, obviamente não identificamos, nós marcamos um lugar na Serra da Cantareira, ele foi com a farda e começou a contar detalhes. Esse policial, ele tinha uns 40 homicídios, que ele já vinha respondendo no Mas tribunal. por que ele quis falar? Ele estava arrependido? É uma coisa que atormentava ele achou que falando ia ajudar? Então, eu acho que foi um misto de arrependimento, de que ele sabia que ele não podia voltar atrás, ele queria que aquilo parasse. Não que ele fosse um policial que, não, vou confessar os crimes. Se ele fosse extremamente corajoso e quisesse resolver, talvez ele mostrasse o rosto para nós e daria uma entrevista, mas ele iria durar algumas horas só, porque ele seria morto, denunciar um esquema. Você sabe depois o que aconteceu com ele? Então, o Robson Serantola, ele acompanhou durante muito tempo, ele abandonou a carreira policial e parece que enveredou para um outro caminho, talvez comércio e tal. Você acompanha as notícias, os crimes, depois que você dá a notícia? Eu acompanho, Danilo, em contato com vítimas, com testemunhas. Eu dou o meu próprio telefone e eu converso com essas pessoas, porque é muito fácil eu chegar num local de um crime, conversar com um familiar que perdeu o filho de uma forma violenta, entrevistar e ir embora. Eu acho que isso, sabe, resolve o problema da reportagem, da emissora onde eu trabalho e mostra uma notícia. Mas e aquela pessoa? A vida dela vai continuar. E vai continuar pelo lado pior da vida. Você conversar com alguém que perdeu um filho, um pai, uma mãe de uma forma violenta, aquilo marca profundamente. E para a vida toda, eu fiz uma matéria de 15 minutos, 10 minutos e acabou. Então, eu converso com essas pessoas, porque eu acho que eu tenho o dever de conversar para ver se está bom, se eu posso ajudar de alguma forma. Depois desses anos cobrindo o crime, vendo várias barbaridades, você se considera uma pessoa mais fria? Não. Você acostumou? A minha mulher fala que ela devia ser repórter de polícia, não eu, porque eu tenho o coração muito mole. Você não acostuma? Não Porque, por acostumo. exemplo, o médico, ele lida com doenças, pessoas morrendo em estados horríveis, e o fato do médico ser frio não significa que ele é uma má pessoa, significa que ele é um profissional que, se ele não separar as coisas, ele enlouquece. O doente não vai ter o tratamento que precisar com o médico que sente como se fosse um parente. Verdade. E você, ao longo do tempo, vamos dizer, você ficou mais profissional ou você ainda vê um crime e fica chocado? Então, porque o médico, ele é um especialista, ele está ali para salvar vidas. No caso do repórter, não menosprezando a nossa função, a gente vai só contar uma história, entendeu? E essa história tem que ser bem contada ouvindo todos os lados. Mas eu acho que no meu caso, como eu não tenho preparo, talvez, psicológico, como um legista, como um policial, um preparo técnico, o repórter de polícia, ele se emociona. Te faz mal? Me faz mal, Danilo. Eu vejo a vida de uma forma bem desesperançosa, sou bem pessimista, não vejo muito futuro para as coisas. Nunca quis mudar de área? É que ninguém vai me chamar para cobrir uma área que a gente considera... O que você gostaria de cobrir? Olha, eu gostei muito, eu fiz um pouco de esporte, cheguei até a cobrir as férias do Faustão na época que ele trabalhava no Estadão. Eu trabalhava de madrugada na Folha de São Paulo, quando eu vim
do ABC para cá, do Diário do Grande ABC para São Paulo, entrava 1 da manhã, ficava até às 8 da manhã, depois eu saía para casa, dormia e ia para o Estadão cobrir as férias do Faustão, quando ele era setorista do São Paulo. Era uma área importante, eu gosto, é interessante, é mais leve, porque tem duas divisões, tem o divirta-se e tem o dane-se, para não usar outro termo. Então, sei lá, o entretenimento está no divirta-se e eu estou no dane-se, que é a tragédia, a violência. Você, de ver até onde o ser humano pode chegar nesses anos todos, isso interfere em sua vida pessoal? Sim, já tive que tomar antidepressivo, sabe? Tenho alguns problemas psicológicos. Quem cobre uma área dessa, imagina, você vê, eu cubro depois que o crime aconteceu, eu fico imaginando o policial civil, militar, que ele tem que lidar com essa tragédia no momento em que praticamente que ela acontece. Tanto é que o número de suicídio de policiais militares é muito grande. E a imprensa muitas vezes não dá nem destaque para isso, mas é um assunto trágico, que deveria ser levado muito a público para a sociedade ter consciência de que aquele policial que está atendendo aquela ocorrência, ele também sofre de uma forma Eu acho bom o policial militar que não se corrompe, Sim. que continua fazendo seu serviço. Esse cara é um herói, cara. Um herói. Esse cara é um herói e tem que ser reconhecido. É engraçado como a imprensa não reconhece. É um trabalho difícil, estressante, o policial ganha pouco, é ingrato, é um trabalho ingrato para o cara, não é? E de risco, né? Alto risco, alto estresse. Não, ele pode ser, um de nós pode ser assaltado, você não é policial, vão te levar suas coisas. Se o bandido descobre que aquela vítima é um policial, vai matar. Que é a ordem do comando, do primeiro comando da capital, PCC, policial, acaba matando. E tem uma outra questão, sem te me prolongar aqui, os policiais que moram na periferia, muitos deles, já fiz matérias na época, que eram obrigados a secar a farda dentro de casa, para não colocar no varal, para não chamar a atenção de alguém ligado ao crime, e sair com as roupas para ir para o trabalho, né, a farda, etc., a arma e o material todo, numa mochila, para não ser identificado como policial. O cara é basicamente um agente secreto. Sem dúvida. Eu admiro muito, cara. Eu admiro muito um bom policial no Brasil. É para se admirar, é muito difícil. Muito difícil. Agora, o maior arrependimento da sua carreira é o caso Escola Base? Sim. Ou você não se arrepende? Você deu a notícia e entende que... eu não tinha culpa. Foi a notícia que eu tinha que dar. Acho que é a primeira vez que algum convidado seu, senta aqui como réu. Eu sou o réu do caso da Escola Base. Até hoje? Até hoje. Me considero réu. Muitos colegas, amigos, você não errou sozinho. Não importa, o primeiro erro que cometeu foi o meu erro. Que eu fui conversar, as pessoas, acho que, não sei se lembram do caso da Escola Base, aconteceu em 1994. Eu acho legal se você puder contar para quem está acompanhando entender, para a gente contextualizar. Então, em 1994, eu estava de plantão na TV Globo, duas mães na porta de uma delegacia no bairro da Aclimação, aqui em São Paulo, ligam de um orelhão, não tinha celular na época, para a redação da TV Globo, dizendo que elas estavam na delegacia e que os filhos dela teriam, os dois filhos, era um casal, um menino e uma menina, os dois poderiam ter sofrido, ou supostamente, hoje se usa muito essa questão do hipócrita, é uma questão hipócrita, né? Supostamente vítimas de uma violência dentro da Escola Base. Aí eu fui para lá. A hora que eu chego na delegacia, está aquele clima de tensão, as mães com as crianças. Escola Base era o nome da escola. Era o nome da escola. Escola Base era uma escola particular de crianças, tinham 72 alunos. Sim, pré-escola, né? Bem, sabe, tinha creche, tinha tudo. Uma escola tranquila. Os donos eram a Maria Aparecida Shimada, o seu Shimada, a Paula Milling, o marido dela, o Maurício Alvarenga, os quatro, eles eram parentes entre si, eram os donos da escola, vinham tocando a vida deles, a escola funcionava direitinho, sem nenhum problema, tinha área de lazer, era uma escola perfeita, que eu colocaria os meus filhos, os meus netos lá. Mas, de repente, veio essa denúncia, eu fui para lá, aí conversei com as mães, elas estavam desesperadas, pedindo providências para a polícia. E na mesma delegacia, no começo da noite, estavam a Paula Milling numa cela, num quarto, e o marido dela numa cela. E o casal Shimada, seu Ichiro Shimada e a dona Ceta, sentado perto no hall da delegacia. Quando você chegou, eles já estavam... Já estavam lá. Aliás, quem quiser, tem um documentário na Globoplay. Globoplay. No Globoplay, na Globoplay, que é o serviço de streaming, no Globoplay, tem esse documentário.
Recomendo que assistam, é um documentário excelente de um caso emblemático, mas vamos lá. Que chama O Repórter Enfrenta o Seu Passado. O repórter, no caso, sou eu. A gente conta toda essa história do caso da escola base. E aí eu converso com os delegados, com as mães, e o delegado fala, olha, tem uma suspeita, eu vou mandar um menininho e a menina fazendo o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal para ver se tem alguma prova do crime que as mães estão acusando os donos da escola ou professores da escola, que seria abuso sexual. Sim, para fazer um corpo de delito. Corpo de delito, fazer um E trabalho... deu alguma coisa, né? O exame deu alguma coisa. Aí ele fala isso para mim, eu volto para a redação, falo para minha chefia, que ele fala, ó, daqui 24 horas vai sair o resultado. Sai o resultado, eu volto 24 horas, aí ele me mostra um telex, que era uma informação que veio do Instituto Médico Legal direto para a delegacia, dizendo que o menino tinha um ferimento compatível à violência sexual. Quer dizer, aquilo muda todo o caso. Então, para o delegado, com base nessa informação de uma legista que trabalha até hoje, lá no Instituto Médico Legal, no Instituto de Criminalística, ela disse que o menino foi vítima de uma violência sexual. O delegado... A perícia disse que... Bom, tinha uma prova, verdadeira ou não, naquele momento tinha. E eu faço a entrevista com o delegado, falei com a Paula, ela não quis dar entrevista, com o seu Shimada eles estavam do lado, eu acabei conversando rapidamente, mas não entrevistei, voltei para a TV, fiz uma reportagem, entrou no meio do Jornal Nacional, imagina há 31 anos, 30 anos atrás. Quer dizer, internet. Audiência. Aliás, abre parênteses, vamos ver um trechinho. E aí, isso aí virou um caso, eu lembro até de Notícias Populares, teve uma manchete sobre a Kombi, põe aí. Kombi era motel na escolinha do sexo. Pô, Notícias Populares tinha as manchetes também. Sangrentas, né? Sempre tinha que ter um trocadilho e tal. E a população depredou a escola, tem aí, ó. E aí, Valmir, você entrevistou mães, entrevistou crianças, vejam o documentário, tá tudo lá documentado. Né? É um repórter enfrenta o passado. Repórter enfrenta o passado, na Globoplay. E pelos depoimentos, pelas provas, parece que o crime tinha acontecido de fato. Então, aí teve uma grande repercussão, como a Graziela Azevedo mostrou, e esse trecho é do documentário. Quer dizer, a casa foi destruída, a casa da Paula, a Alvarenga foi destruída, foi depredada, a escola também foi depredada, eles tiveram um prejuízo enorme. E quando a notícia entrou no Jornal Nacional, repercutiu em todos os meios de comunicação. Como você mostrou, Notícias Populares começou a explorar, e uma exploração absurda, né? Partindo para o sensacionalismo. Quer dizer, então, escolinha do sexo, Kombi do sexo, quer dizer, essas 6 pessoas ficaram acuadas. E o delegado começou a investigar e pediu até a prisão dessas pessoas. Só que depois de um tempo foi feito um novo laudo no menino, aquele menino que no começo poderia ter um ferimento compatível com violência sexual, na verdade ele tinha um problema intestinal, ele tinha prisão de ventre, só. Não tinha uma prova contra os donos da escola, os 2 casais, e um casal que o filho estudava na escola e foi também, a gente mostra isso Mas bem. tem um depoimento da criança, é esse aqui, ó, põe aí. Ou seja, vergonhoso para mim. Eu me assistindo, fico vergonhado e constrangido. Mas você ali, você tem um menino dizendo que foi abusado. Então, mas é um garoto de 4 anos que a gente vê pela reportagem que ele foi induzido pela mãe a contar uma história. Quando você estava na frente do menino em 94, qual era o seu feeling? Que era verdade. Que era verdade. A gente nunca sai para cobrir uma inverdade. Ou né? seja, você como jornalista, tinha um delegado falando que o menino, que veio a perícia, e a perícia apontava que ele poderia ter sofrido violência sexual. Você fala com o menino, com a mãe, o menino fala para você. Você está certo de que tudo aquilo é verdade. O casal está preso, o delegado confirma. Não é? Isso não te exime, de certa maneira? Não, eu acredito que não. Porque se eu não tivesse dado a primeira notícia, eu dei a primeira notícia. Se eu tivesse chegado para a minha chefia, você, Danilo, é meu chefe, estou com uma história assim, você falou, vamos esperar mais um pouco, eu falo, podemos esperar mais uma semana, um pouco mais, para
Você tinha todas as evidências. Então, tinha evidências. Você tinha raiva do... Não como senti. repórter, você ficava com... Esses caras estão abusando de criança, isso eu não vou suportar. Como eu nunca tinha feito a cobertura, já tinha 20 anos de cobertura policial... Para você era só uma matéria. Para você era só uma matéria. Era uma matéria, mas para mim era muito novo ali. Né? Hoje, infelizmente, a violência contra a criança, dentro de escola, dentro de igreja, dentro de clubes, dentro da própria casa, a maior violência sexual que acontece hoje no Brasil é dentro de casa. Quer dizer, é um absurdo e continua. Mas ali, pessoalmente, você não se envolveu no caso? Não, eu fiquei, naquele momento, do lado das mães. Sim. Poxa, uma denúncia grave. Mas não imaginava que essa mãe que a gente está vendo no documentário, depois posso comentar com você, que ela praticamente inventou a história. O documentário não mostra isso. Mas, no final, conversando com uma psicóloga que entrevistou e conversou com todo mundo, ela chega a uma conclusão e avisa a polícia. Mas aí, todas as 4 pessoas que eram as donas da escola, o casal também que foi acusado injustamente, dizendo que o local onde as crianças iam era para o apartamento deles, um apartamento super simples, que parecia um quarto de motel, tudo isso foi derrubado na investigação. Né? Então, essa psicóloga... A mãe tinha problema. Então, a história, isso não está no documentário, porque o objetivo não era esse. O objetivo era falar do meu erro, conversar com as pessoas que foram acusadas injustamente e pedir perdão para elas. Você conseguiu? Elas foram dignas. O Ricardo Shimada, que é o filho do casal Shimada, que o casal Shimada morreu precocemente, sofreu muito com isso. O Maurício, que é o marido da Paula, aceitou, e também a Paula. Então, eu converso com eles, frente a frente, como nós estamos aqui, peço perdão. O Maurício não me perdoa, ele acha que eu destruí a vida dele, e eu acredito que sim. A Paula é muito digna, sabe? Ela me perdoa, e o Ricardo Shimada também. Ricardo, ele escreveu um livro chamado Filho da Injustiça. E nesse livro... depois ele pediu para eu escrever o prefácio, eu escrevo o prefácio, e ele fala que o pai dele, antes de morrer, dizia que 2 pessoas destruíram a vida dele. O delegado, Edelso Lemos, que a gente viu aí, e eu. Você chegou a falar com o delegado depois? Falei, procurei para fazer o documentário. Hoje ele vive confinado numa casa na Grande São Paulo, ele não quis contato comigo. Não quis contato? Não quis falar. E a mãe do menino? A gente procurou também, ela trabalhou no Japão durante muito tempo. E o que acontece, eu fiquei faltando só para deixar claro, quer dizer, essa psicóloga afirma que quem armou tudo isso foi essa mãe, porque ela estava para terminar o casamento e o marido dela, que era oriental também, queria levar o filho dela. Então, ela teria construído essa história para pedir que o casamento acabasse e que o filho ficasse lá. Quer dizer, mas isso o documentário não mostrou, não era o objetivo. Mas a psicóloga afirma isso. Afirma isso. Ela está escrevendo um livro sobre isso. Que história, hein, cara? É uma história que me marcou profundamente. Porque, Danilo, você fica marcado pelos seus erros na vida. Quer dizer, eu vou morrer, mas o meu erro vai continuar. Os acertos fazem parte do dia a dia. É quase uma obrigação da gente, é obrigação total da gente acertar sempre, entendeu? Na sua profissão, na minha, do médico, do policial. Depois de ouvir os envolvidos que te perdoaram, te deu um alívio? O que você sentiu quando você encontrou eles anos depois? Achei que eles foram muito generosos. A Paula Milling, para mim, e eu sempre falo quando eu tenho oportunidade, é a pessoa que mais sofreu e a maior vítima dessa história. Porque ela ficou com 2 filhas pequenas, de 6 e 7 anos, o marido foi embora, a casa destruída, e até hoje, 31 anos depois, ela não conseguiu receber a indenização que ela move contra o governo do Estado. Porque essas pessoas moveram processos contra as emissoras de TV, rádio, jornais, ganharam indenizações e a Paula não conseguiu. A Paula só moveu um processo contra o governo do Estado. Na época, o Mário Covas mandou pagar o que devia para ela, aí ele morreu, ela teve que entrar na fila de precatórios e está hoje até nessa situação. Ela tem, como eu falei, hoje 2 filhas, 4 netos, um neto com espectro de autismo. Ela sofre demais, é um erro que eu contribuí e muito para que ela vivesse, mudei o destino das pessoas. Entendeu? Mas quando você foi lá e conversou e pediu perdão, o pessoal fala, te perdoo, isso tem algum efeito? Você dá um alívio saber que foi perdoado? Dá um alívio, claro que dá um alívio, mas eu não posso reparar o erro do passado, né?
Acho que eu sou obrigado a reconhecer o erro e hoje, talvez... Essa história te deixa agoniado até hoje? Até hoje. Mesmo com as pessoas te perdoando? Mesmo que as pessoas me perdoem... Mesmo com você analisando tudo em volta e vendo que você era um repórter, que você tinha um exame de perito, que você tinha uma mãe, que você tinha um delegado e que a notícia que deram para você noticiar era que era verdadeiro, isso não te ajuda a falar, eu fiz minha parte, errei, mas também assim, não criei a história. Então, por isso que a maioria dos jornalistas, e a gente procurou jornalistas para falar a respeito no documentário, não quiseram falar, porque todo mundo acha que cumpriu o papel. Tinha o laudo, o delegado falando, as mães acusando, ponto. E aí você vê que esse tipo de erro da escola base se repete até hoje. Se você for acompanhar com profundidade o que acontece, vários casos de acusação injusta contra pessoas acontecem quase que diariamente no país. Com certeza. Eu já fiz matérias, tem um projeto, Projeto Inocente, que faz essa investigação de pessoas que foram condenadas pela justiça e são inocentes dentro da cadeia. Eu já fiz algumas matérias sobre isso. É um trabalho super sério, super nobre. E isso é um case, é um caso para a história e também para curso de jornalismo. Você dá palestra, você fala com estudantes, porque o que você fez, se você transformar em uma metodologia o que aconteceu, você consegue educar uma geração de jornalista que talvez não cometa esse mesmo erro. Eu vou muito em escola, converso com alunos, não cobro absolutamente nada, é um dever meu conversar com eles e alertar e fazer esse tipo de alerta. Quer dizer, não cometam o erro que eu cometi no passado. Então desconfie de você, da testemunha, da vítima, do laudo, de todo mundo. E só publique ou divulgue aquilo que você tem absoluta certeza. Mas mesmo assim, diante da pressão das redações, não estou culpando as chefias, mas existe um sistema dentro da redação, atrás do furo jornalístico, atrás da informação em primeira mão. E foi isso. No caso da escola base, eu dei uma informação em primeira mão, só que aquela informação não era verdadeira, embora tenha todos esses detalhes. Sim, claro, claro. Agora, você foi o primeiro e único jornalista que falou com o casal Nardoni. O casal Nardoni era a madrasta e o pai da Isabela Nardoni, um crime que marcou a história policial do Brasil. Foi uns 10 anos depois da escola base? Por aí. Foi uns 10 anos depois. Foi. Você foi acusado de passar pano para os Nardoni? Não, porque é o seguinte, quando eu cheguei lá, chegamos eu e o Robson Serantolo, que é o produtor, meu companheiro de 30 anos. Trabalhamos juntos. A gente queria fazer uma entrevista com o casal. Falamos com o pai do Alexandre Nardoni, o seu Antônio Nardoni, que o casal tinha o direito de se defender da acusação. Porque toda a imprensa, a polícia, a justiça, a opinião pública, para o país inteiro, aquele casal era o inimigo número 1 do país naquele momento. Todo mundo que o casal queria que fosse preso, torturado, até morto dentro de uma delegacia. Assim como queria o Shimada, né? Também, a mesma coisa. Quer dizer, então, aí a gente falou, olha, vamos tentar uma entrevista, o Robson ia com uma câmera pequena para pegar uma declaração. Nós somos inocentes, a gente não matou a menina, a gente não sabe o que aconteceu. Só que no meio do caminho se transformou numa entrevista. E durante a entrevista que foi feita, tem detalhes assim que, eventualmente, eu conto. Quer dizer, o casal desce para dar entrevista num prédio lá em Guarulhos, eles estavam na casa do pai da Ana Carolina Jatobá, que era a madrasta, e descem para dar uma entrevista num apartamento de um amigo deles. E eles chegam com os 2 filhos que eles tinham deles. Sim. A Isabela era filha só do Alexandre. Exato. E, de repente, falei, eu não vou fazer uma entrevista perto das crianças. Sabe? Eles ficavam ali, e foi 1 hora de negociação até ela concordar que as crianças saíssem. Queriam levar as crianças de marketing, Sim, né? sim, para mostrar. Sim. Falei, a gente não vai mostrar as crianças e não vou fazer a entrevista na frente das crianças, sabe? Eu acho que não tem sentido. Depois de muito tempo, de quase 1 hora, ela concordou e o Alexandre também, o pai dela levou as crianças e começamos a entrevista. Quer dizer, eu faço as perguntas que eu acho que naquele momento, lembrei da escola base, se eles forem inocentes. Exato. Você dá a presunção de inocência. Sim. Você não é o juiz, É um cadê? dever meu, né? Exato, cadê? Eu não lembro direito, mas quem jogou foi ele. Então, a acusação da polícia, e por isso eles foram condenados, eles chegam no supermercado, eles tinham um Ford Ka, estavam com os 2 filhos deles e a Isabela junto. Aí a Isabela dormindo, ele leva lá para o apartamento, no 6º andar do prédio. Segundo ele, deixa a menina e desce para pegar os filhos. Nesse inteirinho, a menina é jogada ou cai do 6º andar. Essa é a versão que eles deram.
né? Mas aí eu pergunto para eles, quer dizer, a pergunta clássica, né? Eu tentei perguntar o que aconteceu, o advogado que estava atrás, estavam 2 advogados, não quis deixar os 2 responderem. Quer dizer, eles não disseram até hoje o que aconteceu e negam também. Mas aí eu pergunto para Ana Carolina Jatobá, você é acusada de esganar a Isabela. Ela responde, está na entrevista toda. Aí eu pergunto para ele, você, Alexandre, é acusado de cortar a rede do quarto, né, das crianças e jogar sua filha. Ele também responde, se desespera, diz que não cometeu o crime. Então a entrevista vai por esse caminho. O que eu vou além? Se a polícia ficou com eles, investigou, e a gente sabe como é que funciona o interrogatório numa delegacia. Se eu sou suspeito e você também, nós teríamos cometido um crime, coloca você numa sala, fala, ó, o Danilo falou Valmir, que você cometeu o crime. Aí vem para mim e pergunta, ó, Valmir, o Danilo cometeu o crime? Aí chega para você, ó, o Valmir falou que você cometeu o crime. Então, teve esse jogo, eles caíram em contradições, mas em nenhum momento, eles confessam o crime. Não confessam, até hoje, eles cumpriram uma boa parte. E não confessam. Não confessam. Mas a versão é que ela esganou a menina e matou, e aí eles jogaram para fingir que ela caiu da janela. E tinha a marca no pescoço. Eles dão uma versão que alguém teria entrado ali para roubar. Que ninguém sabe direito e teria visto a menina. Quer dizer, a verdade absoluta, nem a imprensa, nem a polícia, nem os peritos, só eles sabem. E eles vão guardar essa... E você falou com a Ana, né? Com a mãe da Isabela. Falei com a Ana, eu estava fazendo um trabalho para o site UOL, falei com ela porque eu tinha a impressão, eu acompanhei todo o julgamento, fiquei com o julgamento e vi como eles não tinham uma coisa que os psiquiatras forenses chamam de a garra dos inocentes. Então, nessa entrevista, eles não demonstram que são inocentes. Eles estão ali para cumprir um papel orientados pelos advogados. Parece que minha princesinha é o tipo de palavra projetada, é uma interpretação. Ele faz um juramento, não, eu vou investigar até o fim da minha vida quem matou a Isabela. Ele cumpriu pena, passou as festas junto com a Jatobá lá não está investigando na praia. Não investigou absolutamente nada. Porque eles não querem que a verdade surja. Você me acusa de eu matar alguém, você vai ver como que eu vou. Você vai ver o que eu vou falar para você. Que é a garra dos inocentes. Você vai com unhas e dentes para cima. Vem falar que eu fiz uma coisa que eu não fiz para ver o que te acontece. Agora, vamos ver aqui, ó, cadê? Então, porque todo mundo fala que eu passei o pano, eu fui muito criticado dentro das redações, inclusive dentro de onde eu trabalhava também. Você não passou um pano, você então, porque a polícia investiga no jeito. Eu não sou um jornalista justiceiro. Eu faço o meu papel. Se eles negarem, claro, é um direito deles, né? Outro caso você acompanhou do Misael Bispo, né? Você entrevistou o Macarrão. Do goleiro Bruno. No presídio. Alguma vez você entrevista a pessoa e você fala... Você tem quantos anos? 30 anos de carreira. Eu tenho 45 anos de carreira e 71 de vida. 45 anos de carreira. Você já viu gente, já falou com gente, com um monte de criminoso. Você não vai escrever isso na sua matéria, mas dá para você manja quando o cara é culpado, não manja não? Você percebe. Você percebe, não percebe? Você percebe. Cara, esse cara aí tá negando... que a pessoa quer te enganar e quer te convencer que ela é inocente. Exato. Mas aí não é no meu papel, claro, sabe, ter esse juízo de valores. Mas você sabe. Você acaba percebendo. Você percebe. Mas você percebe também, não só na área da polícia também. Você vê quando o policial está mentindo, está falando a verdade. Exato. Vamos ver você com o Macarrão, outro caso emblemático. Para quem não lembra, o Macarrão seria o cúmplice do goleiro Bruno, né, no crime da Elisa Samúdio. Que, aliás, essa história também, ninguém sabe o que aconteceu, né? O corpo desapareceu, sem crime, muitas vezes não tem... A grande sem denúncia o corpo não tem crime. É que deram para os cachorros. Mas, então, até hoje também isso está envolto num mistério. Será que é verdade? E os ossos? O cachorro não come osso. Não, pode. E aí, na época, vi que eles colocariam o corpo dela no buraco e jogariam cal para dissolver o corpo, para destruir o corpo, mas nunca, né? Então, quem sabe a verdade é o próprio goleiro Bruno, o Macarrão, que hoje acho que já está fora da cadeia. O goleiro Bruno tem fã já. O goleiro Bruno tem um monte de fã. Sim. Absurdo isso, né? Uma mentalidade do ser humano, né? Às vezes eu penso que o ser humano não deu certo na vida. A Richthofen tem fã. Tem fã e agora, recentemente, ela teve um filho. Teve um filho. O pessoal pede autógrafo para ela, cara. Suzane von Richthofen.
Os principais crimes do período que você é atuante como jornalista, você cobriu, né? Você foi o principal, você deu a principal cobertura. Não, eu tenho colegas na TV Globo que dividiam a área, o Caco Barcelos, Sim. hoje o Maurício Ferraz, quer dizer, cobriram, mas eu participei da cobertura desses crimes junto com toda a equipe de Você fala jornalismo com da eles? TV Fala Globo. com o Caco Barcelos? Falo, é um amigo de 40 anos. Um Esses grande dias, jornalista. ele operou da coluna. Ele tá bem? Tá bem, tá tranquilo. Sabe como é que eu sei? Não. Eu cheguei no médico, eu fui fazer show no Sul, tive que voltar, porque eu tava com uma dor nas costas desgraçada, parei no Sírio-Libanês, o cara falou, operei o Caco Barcelos ontem, com o mesmo problema seu. Eu falei, vixe, eu não quero operar, não. E vocês Mas tá estão bem. ótimos aí, né? Estamos ótimos, eu gosto dele, gente bem. boa. Muito. Um grande repórter, é uma Legal. referência para todos nós e para todos os estudantes de jornalismo. E ele vai voltar com o programa dele agora, Que legal. Profissão Repórter. Que legal, é um cara bacana. Você acha que o Brasil, os Estados Unidos é uma coisa muito louca, né? Eles transformam crime em dramaturgia. Você tem séries, filmes a respeito de crimes e é uma coisa que fascina todo mundo. E o Brasil não se aproveita muito do gênero true crime, né? Você acha que Acho que está começando agora que está começando, né? E você vê que é um país propício, sem ser irônico. A gente tem quase 40 mil assassinatos por ano no Brasil. Se mata muito mais aqui do que muita guerra. Então, imagina se essas histórias virassem... Aqui são crimes que caem no interesse das pessoas, da mídia, né? Caso Suzane von Stoffen, caso do Misael, caso do goleiro Bruno, né? Então, São 45 anos de jornalismo, né? 45. E você percebe que nesse tempo, eu tenho 45 anos, você acha que nesse tempo a imprensa se desconectou das pessoas? As pessoas se desconectaram um pouco da imprensa? Hoje as pessoas olham a imprensa e não acreditam muito nela. Sem dúvida, Você concordo com você. percebe que tem Percebo essa isso. desconexão? Eu percebo isso, mas para o repórter de polícia, como ele sempre foi meio isolado, meio discriminado dentro das redações, ele faz o trabalho dele. Não estou me eximindo de Não, uma mas é resposta. verdade, o repórter policial ainda tem credibilidade. O pessoal ainda não chama o repórter policial de mentiroso. Então, porque o repórter policial não vai dar uma versão, ele vai tentar contar aquilo que ele apurou aconteceu. junto da verdade. Que é o jornalismo. Que é o jornalismo, que tem que ser assim. É isso, certo? Porque hoje o jornalismo tem mais opinião do que informação. Tem algumas emissoras aí de canais pagos, né? TV paga, né? Que você vê ali que os jornalistas falando, eu não estou criticando os meus colegas, são comentaristas, eles têm mais fontes do que as praças de Roma. Que é minha fonte, o tempo todo fonte. Quer dizer, eu tenho contatos, entendeu? Mesmo com tanto tempo de jornalismo. Até porque com tanta fonte, de repente, você não é mais jornalista, você é um assessor de imprensa. Porque a tua fonte liga e fala o que quer que você fale. Então, e a gente vê muito isso. E aí de repente, perde a credibilidade. Né? Você está vendo um monte de assessor de imprensa de um lado, de outro. E jornalismo mesmo está cada vez mais... Mas é o que você disse, o repórter policial, o repórter assim, o jornalista policial, como ele está dando os fatos, ele ainda tem credibilidade, é verdade. Então, tem credibilidade para a opinião pública, mas não muitas vezes dentro da redação. Porque o repórter de polícia ele tem que abrir algumas concessões. Então, você tem que ser omisso, você tem que ser conivente, sabe? Você não vai ser participar de um crime de um policial, né? Mas você testemunha, você precisa de provas. Mas isso deve acontecer também na área esportiva, na área política. Sem dúvida. Mas o alvo principal, isso no passado, agora mudou um pouco, com essa história de jornalista investigativo, que eu também contesto isso. Entendeu? Manda, Roger. O Valmir falou agora há pouco que não era a função dele ficar extorquindo a verdade do bandido e tal. Mas a do jornalista político, por exemplo, às vezes eu vejo o cara faz a pergunta, o político fala uma mentira deslavada e ele aceita. Nesse caso, eu acho que seria a obrigação dele ficar intimando. Você não tem a confrontação com a verdade. O cara, porque no caso do crime, quando você vai... Eu entendi o que você disse. No caso do casal Nardoni, eles não foram julgados, não foram condenados. Você não tem como... Você não tem como dizer... Não, você jogou sua filha pela janela, porque não tem. Agora, quando você entrevista um político... que tem na imprensa é meio por isso. Aí você entrevista um político que você fala pro político, o céu é azul, ele fala, é vermelho. Você fala, peraí, meu amigo, o céu é azul, velho. Abre a janela. Você não tem essa confrontação, né? Ninguém confronta, né, Roger?
o papel do político, né? E você vê a credibilidade dos políticos também, em todos Exato. os níveis, né? Sabe, você vê a situação. E outra, e o pior, né? Esses políticos, eles têm muita ligação com o crime organizado. Ah, verdade. Então, eu tive na Baixada Santista e denúncias de vereadores que foram eleitos com o dinheiro do crime e vão atuar. Imagina, daqui a pouco eles estão comandando as cidades. É verdade. E o avanço do crime organizado no Brasil, coisa seríssima, que os políticos não se atêm sobre isso, porque eles também vivem numa redoma de vidro, protegidos por segurança, carro blindado, etc. Sabe? De um outro lado, temos nós sem nenhuma segurança. A gente está vivendo um narco-estado. Narco-estado. Eu acho que a gente vai, eu não quero ser pessimista, embora eu seja, a gente vai viver o que viveu a Colômbia e que vive o México hoje. E o Brasil é um país, infelizmente, propício para ser o centro do mundo do crime organizado. Você tem um clima ótimo, você tem uma fronteira seca enorme, uma fronteira que é o mar, que é extenso, quer dizer, você tem cidades boas no interior de São Paulo, no interior do país todo, com aeroportos, com hotéis, você entra e sai. Eu já saí daqui do Campo de Marte para fazer uma matéria sobre a máfia colombiana, num avião pequeno, junto com um delegado e um repórter do Globo. Na época eu trabalhava para a Jovem Pan e para o Jornal do Brasil. A gente foi até a Colômbia, até Tabatinga, que fica de divisa com Letícia, né? Fica do lado da Colômbia. Aí nós fomos até lá, sabe, sem ser parado por ninguém. Descia nos aeroportos, fechava o avião, ia dormir no hotel, voltava. Foi assim até chegar lá. Imagina hoje, então. É com essa mensagem de esperança que nós vamos ficando por assim. E eu quero te agradecer, Valmir. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Foi um prazer, viu? Queria trazer boas notícias. Volte sempre, volte mais quiser. vezes. Obrigado pelo convite, obrigado, pessoal. Volte sempre Fique feliz aí. E vocês, muito obrigado pela audiência, por sempre acompanhar aqui. De noite está só começando o ano. Continue com a programação do SBT.